Paz e bem, queridos irmãos e irmãs, vamos continuar nosso diálogo sobre Santa Clara, depois de nós termos descoberto aquela belíssima frase dita à mãe de Santa Clara, né? Não temas, mulher, porque salva vai dar ao mundo uma luz, que vai deixar a própria luz mais clara. Isso aconteceu antes do parto, a mãe rezando, teve esta revelação e por isso a mãe colocou o nome de Clara de Clara, né? Por esta mensagem. Então, como foi a vida de Clara na casa paterna? O texto que nós estamos usando, então, fontes clarianas, diz que apenas dada a luz, a pequena Clara começou a brilhar com luminosidade muito precoce, nas sombras do século. Tinha um coração dócil, ela recebeu dos lábios da mãe os primeiros rudimentos da fé, os bons costumes. Diz que ela estendia a mão com prazer para os pobres, desde pequena tinha esta sensibilidade para com os pobres. Ela era de uma família nobre, né? Então assim ela cresceu, sempre vivendo a misericórdia, desde a infância tendo um coração compassivo, movido pela miséria dos infelizes. O sofrimento tocava Clara, né? Ela gostava de cultivar a santa oração. Como na época ainda não existia um terço como nós temos hoje, ela dispunha de contas para repassar os Pai Nossos e diz que usava um monte de pedrinhas para numerar suas pequenas orações ao Senhor. Afinal, querendo os seus, os pais, os familiares, que ela se casasse na nobreza, ela não concordou absolutamente e fazia que adiava o matrimônio, e confiando sempre o seu ser, sua virgindade ao Senhor. Como que ela conheceu o bem-aventurado Francisco e ficou amiga dela? Ela ouviu dizer, ficou sabendo que Francisco, um jovem da burguesia, estava iniciando uma forma diferente de viver o Evangelho junto com os leprosos, num desapego assustador e também encantador, e ela procurou conhecer Francisco. Diz o texto também que Francisco ficou sabendo dessa mulher, dessa jovem donzela Clara, da nobreza, e que tinha todo esse desapego, essa disponibilidade, amor para com Jesus Cristo, também pobre, interessou-se em conhecê-la. Ele a visitou, diz aqui o texto, e ela o fez mais vezes ainda, moderando a frequência dos encontros para evitar que aquela busca divina fosse notada, que a sua família, que as pessoas não percebessem esse movimento interior de Santa Clara, não vissem, não percebessem os encontros de Clara e Francisco, para que esses encontros também não fossem mal interpretados por boatos. A moça saía de casa levando só uma companheira, e frequentava os encontros secretos com o homem de Deus. Suas palavras pareciam flamejantes e considerava suas ações sobre-humanas. Então ela foi se submetendo aos conselhos de Francisco, tomando-o como condutor do seu caminho depois de Deus. Por isso, sua alma ficou pendente de suas santas exortações e acolhia no coração caloroso tudo que ele lhe ensinava sobre o bom Jesus. Já tinha dificuldade para suportar a elegância dos enfeites mundanos e desprezava como lixo tudo que aplaudem lá fora, para poder ganhar a Cristo. Muito bem, como Clara deixou a casa paterna para se inteirar com o grupo de São Francisco, com a fraternidade. Francisco, em diálogo com o bispo da cidade,
né, combinou com o bispo que na festa de Domingo de Ramos tudo estaria preparado para ela poder fugir, para ela poder sair da cidade, passar pelos seguranças sem problema, descer até a igrejinha da Porciúncula e lá se consagrar. Então o texto vai dizer assim: aproximava-se a solenidade de Ramos. Quando a jovem, de fervoroso coração, foi ter com o homem de Deus para saber o que e como devia fazer para mudar de vida, ordenou-lhe o pai Francisco que no dia da festa, bem vestida e elegante, fosse receber a palma no meio da multidão e que, de noite, deixando o acampamento, trocasse o gozo mundano pelo luto da paixão do Senhor. O sinal seria: se você receber da mão do bispo o ramo, é porque tudo está preparado e à noite você pode fugir. Tudo está organizado, preparado. De noite, dispondo-se a cumprir a ordem do santo, empreendeu a ansiada fuga em discreta companhia. Essa companhia não sabe certo se foi um soldado, se foi uma amiga, se foi um frade. Não querendo sair pela porta habitual com as próprias mãos, abriu outra, obstruída por pesados troncos e pedras, com uma força que lhe pareceu extraordinária. E assim ela abandona a casa, com essa companhia, com tudo combinado. Os soldados que faziam sentinela por ordem do bispo permitiram que ela passasse pela porta da cidade murada, e desceu para a Porciúncula, que era uma igrejinha fora da cidade, dos muros da cidade de Assis. Chegando na Porciúncula, diz que os seus cabelos foram cortados. Um frade aqui diz, mas pode ser que foi Francisco, um outro frade. Esse era um ritual documental de consagração na Idade Média, cortar os cabelos, que só o bispo podia fazer. Então, se Francisco ou um frade ali fez, se o fez, foi com a autorização do bispo, pois o bispo estava por dentro, acompanhando todos esses movimentos, e a gente percebe toda a obediência de Francisco à igreja, o amor à igreja, sempre o diálogo que ele teve para com a igreja. Então ali ela se consagrou por este rito, e logo em seguida Francisco levou-a para a igreja de São Paulo, para que ficasse lá até que o Altíssimo dispusesse outra coisa para ela. Igreja de São Paulo era a igreja São Paulo das Abadesas, o mosteiro mais rico, mais importante da região. Ficava um pouco mais distante de Assis, e Francisco levou Clara lá, onde ela iniciou então a sua vida de monja. E depois a gente vai ver também a continuidade da vida de Santa Clara. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.